Evangelho de Marcos, capítulo 7, 31 a 37. De novo, Jesus se retirou das terras de Tiro e foi por Sidom até o mar da Galileia, através do território de Decápolis. Então lhe trouxeram um surdo e gago e lhe suplicaram que pusesse as mãos sobre ele. Jesus, tirando da multidão à parte, pôs os dedos nos ouvidos dele. Depois, cuspindo, aplicou saliva na língua do homem. Então, erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, que quer dizer, abra-se. E logo os ouvidos do homem se abriram, e o empecilho da língua se soltou, e ele falava sem dificuldade. Jesus lhes ordenou que não contassem isso a ninguém, porém, quanto mais recomendava, tanto mais eles o divulgavam. Ficavam muito admirados, dizendo: tudo ele tem feito muito bem. Faz até os surdos ouvirem e os mudos falarem. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Pai querido, que o Senhor venha ministrar essa palavra ao coração de cada um de nós. É o que nós pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Os irmãos estão me entendendo? O que eu estou falando está para você entender? Qualquer coisa, nós temos o pastor Rafael aqui para nos socorrer. Às vezes, queridos, nós temos uma grande resistência em fazer alguma coisa que nós já fizemos antes. Alguns de nós, às vezes, somos resistentes a fazer uma coisa que nós já fizemos antes, por motivos diversos e vários. Às vezes não queremos fazer de novo uma coisa porque não deu certo. Não queremos fazer de novo uma coisa porque não foi uma boa experiência. Não queremos fazer de novo uma coisa porque foi decepcionante. Foi um fracasso. Não foi uma coisa boa. Por exemplo, alguns de nós aqui, talvez, já nos cansamos de evangelizar determinada pessoa. Vê se isso já aconteceu com você. Você tem certas pessoas que você já tem dificuldade de evangelizar de novo. Por quê? A primeira vez que você foi falar com aquela pessoa, aconteceu uma grande briga. Isso aconteceu já com alguém aqui? Não é? Isso aconteceu na minha família, quando eu me converti. Então, às vezes, nós tendemos eu não vou falar mais de Deus para fulano, não. Não vou mais falar de Deus para ciclano, não. Por quê? Porque cada vez que eu falo, me xinga, me chama disso, me chama daquilo. Então, você, às vezes, não quer fazer de novo isso. Isso acontece em vários sentidos. Às vezes, você não quer fazer de novo uma faculdade que você parou no meio. Você não quer fazer de novo, participar de um ministério do qual você se envolveu na igreja. Às vezes você não quer abrir de novo um negócio que você já abriu antes e deu errado. Então, meu Deus, vou investir dinheiro nisso aí outra vez, eu já fiz isso, não deu certo. Eu ouvi o testemunho de um homem que faliu, um empreendedor, ele tinha uma empresa, ele abriu 17 vezes uma empresa e 17 vezes ele faliu. Então esse homem já tinha um estigma sobre a vida dele, ele já achava que tudo dava errado na vida dele, então ele não sabia como trabalhar. E um dia está num churrasco, com a esposa, com a família, e lá no churrasco alguém solta uma coisa, fala alguma coisa, e aquele homem teve uma ideia. E ele investiu nessa nova ideia. Ele fez de novo. E hoje, queridos, ele está muito bem de vida. Amém? Muito bem de vida mesmo. Por quê? Fez um negócio que ele já tinha feito no passado, mas ele fez com uma outra cabeça, com uma outra direção, com uma outra luz, debaixo da bênção de Deus, e as coisas deram certo. Então, às vezes, nós temos resistência de fazer de novo uma coisa que a gente já fez antes.
E aqui o capítulo começa falando exatamente de Jesus, que Jesus, de novo, Jesus se retirou das terras de Sidom e foi para o mar da Galileia. Jesus aqui estava fazendo uma coisa que ele já tinha feito várias vezes antes. Não é sair de Tiro, Sidom, passar pelas Decápolis, 10 cidades, e ir para o mar da Galileia. Então, ele estava fazendo de novo algo que ele já tinha feito antes. E às vezes, para a gente se mobilizar para o melhor de Deus para a nossa vida, para o mais de Deus para a nossa vida, para as respostas de Deus para a nossa vida, as possibilidades de Deus na nossa vida, nós precisamos fazer de novo algo que nós já fizemos antes. Amém? Eu não sei se nesses dias, será que Deus está te pedindo para fazer de novo alguma coisa que você já fez antes e que talvez tenha dado certo, ou fazer de novo alguma coisa que você já fez antes e que deu errado. Nós temos na palavra de Deus, não é? A gente às vezes não tem que ter vergonha de fazer de novo uma coisa que a gente já fez antes e que talvez tenha dado errado. Às vezes, mesmo depois de um casamento que deu errado, tem gente que casa de novo. Estou falando bobagem aqui, minha gente? Então, nós às vezes temos que ter coragem de fazer. Nós temos na palavra de Deus exemplos. O próprio Senhor Jesus, de novo ele confiou em Pedro, apesar de Pedro ter negado ele 3 vezes. Não é? Pedro, a carta de Pedro fala, né, que Pedro pediu para que Marcos viesse para estar com ele, porque ele era útil para ele. Então acreditou nele. Quantas vezes na igreja, queridos, nós recebemos de novo alguém que já foi embora? Uma volta para a casa de Deus? Amém? Então, queridos, um questionamento aí. Será que nesses dias, já aplicando a palavra na sua vida, Deus está pedindo para você fazer de novo alguma coisa? Vocês estão aí? O objetivo de Jesus era ir para o mar da Galileia. Ele de novo saiu de onde ele estava para ir para o mar da Galileia. O mar da Galileia foi onde Jesus operou mais milagres, mais curas, mais sinais. Então ele teve um objetivo quando se mobilizou aqui. Uma pergunta também: qual é o meu objetivo hoje? Para onde eu quero ir hoje? Aonde eu quero chegar hoje? O que é que eu quero ver Deus fazer na minha vida hoje? Nesses dias, o que é que Deus quer na minha vida? Que movimento que Deus quer ver na minha vida? Jesus queria ir para o mar da Galileia, mas ele teve que passar por Tiro, Sidom e Decápolis. Essas cidades, querido, eram territórios que estavam na mão dos árabes, na mão dos gregos. Então eram lugares onde os judeus eram mal recebidos, eram destratados, eram rejeitados. Então, querido, aplicando isso na nossa palavra, eu creio que tem gente aqui que quer chegar num lugar aonde Deus quer te levar. Não é? Você tem um objetivo, você tem coisas que você quer ver acontecendo na tua vida, através da tua vida, na tua família, na vida da igreja. Cada um de nós somos pessoas que temos propósitos, objetivos, queremos alcançar algumas coisas, mas muitas vezes, querido, rumo às promessas de Deus, às bênçãos de Deus, o melhor que Deus tem para nós, nós também temos que passar, suportar os tiros. Tiros é uma cidade, não é tiro de bala, tá? Tiro,
Sidom, Decápolis, não é? Às vezes temos que passar dias difíceis, enfrentar situações que vão fazer resistência, que vão fazer oposição, mas nós precisamos prosseguir, olhando para Jesus e trazendo para a nossa vida. Jesus, para cumprir o propósito dele, ele teve que suportar pessoas difíceis, teve que encontrar pessoas que resistiam a ele, que faziam oposição a ele, que iam contra ele. E nós que estamos aqui e servimos a Jesus e também queremos ver o propósito dele se cumprir na nossa vida, caminhando para o ministério que Deus quer para nós, caminhando para a profissão que Deus quer para nós, caminhando para a família que Deus quer para nós, caminhando para as bênçãos que Deus tem para cada um de nós, também vamos passar, às vezes, por dias difíceis, onde vamos esbarrar com pessoas que vão nos rejeitar, vão nos desprezar, vão fazer oposição. O Senhor Jesus passou por isso. Ele passou e prosseguiu. Ele passou e avançou. Ele passou e continuou. Essa é uma palavra para você que hoje está vivendo dias difíceis. Tem gente fazendo resistência a você, fazendo oposição a você, indo contra você. Meu irmão, prossiga. Deus tem um propósito, Deus tem um plano, Deus tem um objetivo com a sua vida. Essas pessoas vão aparecer, apareceram para Jesus, apareceram para os discípulos de Jesus, apareceram para os profetas, por que não vão aparecer para nós? Então importa prosseguir, continuar, avançar e ir em frente. Amém, queridos? Não é para ficar assustado. Ai, quanta oposição, quanta dificuldade, quanto problema. Faz parte. Faz parte. Amém? E quando nós estamos fazendo, de novo, apesar das resistências, estamos fazendo aquilo que Deus quer que a gente faça, preste atenção nisso, querido. Quando nós estamos fazendo o que Deus quer que a gente faça, talvez você está fazendo de novo, talvez você esteja enfrentando oposição, resistência. Quando nós estamos fazendo de novo, querido, aquilo que é o propósito de Deus para a nossa vida vai se demonstrar, vai se mostrar, vai se manifestar, vai se apresentar, vai ficar visível. Jesus, prosseguindo para o Mar da Galileia, trouxeram um surdo e um gago. Então, queridos, nós não precisamos procurar. O propósito de Deus para a nossa vida nos procura. Vou repetir isso. Quando Deus tem um propósito com a sua vida, mesmo que você enfrente oposição, passe por dificuldades, o propósito que Deus tem com a tua vida, Ele te procura. Ele vem ao teu encontro, Ele se mostra, Ele se apresenta. E foi o que aconteceu com o Senhor Jesus. Caminhando para o Mar da Galileia, trouxeram-lhe um surdo e um gago. E aqui é bom a gente prestar atenção em Jesus, prestar atenção nas ações dele, porque as ações dele precederam o milagre que ia acontecer. Prestar atenção nas palavras dele, não é? Presta atenção, querido. O nosso milagre, quem aqui precisa de um milagre? O nosso milagre, às vezes, é precedido com ações, com atitudes, com condutas, com comportamentos, amém? Que o milagre é preparado com ações. A primeira delas, querido, a primeira ação, se hoje eu preciso de um milagre, tem alguém aqui precisando de um milagre? A minha primeira ação é ir até Jesus. É Ele que faz milagres. Então, eu hoje não posso ficar esperando o milagre sentado na minha casa. Não posso ficar esperando o milagre cair do céu. Primeira coisa que eles fizeram foi levar o surdo gago a Jesus. E essa é a primeira coisa que nós temos que fazer. Nós que precisamos de um milagre, precisamos ir até Jesus.
E se tem pessoas ao nosso redor que precisam de um milagre, nós precisamos levar essas pessoas até o Senhor Jesus. Daí a importância do evangelismo que foi feito na porta da igreja ontem. A importância de você pegar uma pessoa e trazer para a igreja, pegar pelo braço, vamos lá para a igreja, você está precisando ouvir uma palavra. Isso aqui, querido, é responsabilidade nossa, é responsabilidade minha, é responsabilidade tua. Se tem alguém hoje sofrendo ao teu redor, se você está sofrendo, a primeira ação que nós temos que fazer é ir até Jesus. Amém? Ou levar alguém até Jesus, essa é a nossa parte. E aqui é interessante a gente olhar para as atitudes de Jesus. Jesus aqui nos ensina, queridos, a evangelizar. Aliás, toda vez que Jesus age, presta atenção, Ele está nos ensinando alguma coisa. Como a gente levar uma pessoa à presença de Deus. E Jesus aqui, a primeira coisa que diz o texto, é que Jesus tirou aquele surdo gago do meio da multidão. Jesus diferenciou aquele homem. Jesus tratou aquele homem com humanidade. Tratou aquele homem com respeito. Tratou aquele homem como um ser humano. Tratou aquele homem como um indivíduo. Provavelmente, como é que Jesus tirou ele do meio da multidão? Provavelmente, Jesus pegou ele pela mão, pegou ele pelo braço, pegou ele pelo ombro. Alguma coisa Jesus fez. Quando, querido, uma pessoa te trata como um ser humano, quando uma pessoa te trata com humanidade, com respeito, com consideração, com educação, independente da tua roupa, independente da tua doença, independente do rótulo que tem sobre a sua vida, independente da fatalidade que veio sobre a vida daquela pessoa, ou seja, quando alguém trata alguém com respeito, isso para aquela pessoa já se torna curativo. Isso já se torna para aquela pessoa restaurador. Pegar uma pessoa, tocar numa pessoa, dar um abraço, pegar pela mão. Jesus tratou esse homem com humanidade, não é? Como se ele fosse, e ele era, um ser humano. Por que eu estou falando isso, querido? Porque eu convivi. Eu convivi na minha infância e na minha adolescência toda com um surdo, que a gente chamava de mudo. E ele morava de frente para a minha casa, então a gente tinha muito contato com ele. Então ele não falava, ele não ouvia e ele não falava, mas o mudo, o surdo, quando não fala, tem aqueles que falam, né? Conseguem se... Ele fala por... Não sei se você já conviveu com o mudo. Então ele era um homem que falava alto, gesticulava, mas me recordando, queridos, nós garotos da rua, e muitas pessoas da rua também, vizinhos, não tratavam aquele homem como um ser humano. Ele era tratado de uma forma diferente, queridos. Muitas vezes eu vi ele não ser tratado como fosse gente. Muitas vezes era tratado como figura de chacota. Para você ver, eu pensei e não consigo me lembrar do nome dele. Como é que a gente chamava ele? Mudo. Ao mudo. Ao mudo. E nós muitas vezes, não é, eram tratados.
Olhando aqui para esse surdo gago que Jesus trouxe aqui, queridos, quem é que esse surdo gago representa para nós hoje? Quem é que hoje não é tratado como ser humano? Não é tratado como se fosse uma pessoa que tem sentimentos, que tem esperança? Quem é que hoje, na sociedade que nós vivemos, é alguém que alguns de nós achamos que não tem direito nem à salvação, não tem direito nem a ouvir o Evangelho? Existe isso hoje? Então me dá um exemplo. Me dá um exemplo. Estou botando vocês na saia justa, em vez de me botar, eu boto é vocês. Quem é que hoje não é tratado como gente, querido? Quem é que hoje é excluído das igrejas? Não deixa entrar na igreja? Só mendigo? Fala alto aí para o povo escutar. O que mais? Prostituta, homossexuais, o que mais? Macumbeiro. Então hoje, querido, nós temos ao nosso redor muitos surdos gagos. Pessoas que às vezes nós, evangélicos, cristãos cheios do Espírito Santo, rejeitamos, desprezamos, achamos que elas não têm direito ao Evangelho de Deus, achamos que elas não têm direito à salvação, que elas não têm direito de ver Deus agir na vida delas, por preconceitos, por discriminação, por tantas coisas, querido. Não é? Nós hoje temos que imitar Jesus. Jesus foi lá e abraçou o surdo gago. Era como se ele hoje fosse lá e pegava o travesti ali da Lapa. É como se hoje ele pegasse a garota de programa, a prostituta. Era como se hoje ele pegasse o mendigo fedorento lá do meio da rua. Ele tratava, esses eram os pequeninos de Jesus, são os pequeninos de Jesus. E nós, queridos, precisamos aprender com Jesus. Amém? Não é? Tratar essas pessoas como pessoas que têm sentimentos, que têm emoções. Então não é, se entrou no elevador, entrou a macumbeira, não é para ficar de cara emburrada, boa tarde, boa noite. Tratar essas pessoas com humanidade. Amém? Antes de Jesus fazer um milagre na vida do homem, Jesus tratou o homem com humanidade, com educação, com gentileza. Tem muito crente que precisa aprender educação, precisa aprender humanidade, precisa aprender respeito, e não ficar cuspindo na cara do outro, vai para o inferno, tu vai para o inferno, tu vai para o inferno. É por isso que tem muita gente fora das igrejas, minha gente. Porque não encontra humanidade. Essa pessoa que está do seu lado é humana. Essa pessoa tem dores, tem sentimentos. Amém? E nós aprendemos aqui com Jesus a ter respeito, querido. Aqui é todo mundo cheiroso. Aqui todo mundo tomou banho hoje. Não sei. Mas, queridos, nós precisamos pregar o Evangelho lá fora, no meio da rua. Antes de você sair da igreja, tu já vai encontrar um mendigo ali. Em vez de dar um empurrão nele, xingar ele, trate ele com humanidade. De novo. De novo. Amém, queridos? Então aqui a gente já está aprendendo com Jesus, né? Ser cristão, antes de qualquer coisa, é ser humano. Alguém diga amém? Amém. Amém. Não é? Então a gente precisa, se nós queremos ver milagres, maravilhas, sinais, precisamos aprender a respeitar as pessoas, a ter educação, a tratar as pessoas com humanidade. O Senhor Jesus tirou aquele homem
do meio daquela multidão. E nós precisamos hoje, não é? Essas pessoas que nós citamos aqui, elas precisam de pessoas que as tratem com humanidade, as tratem com educação, as tratem com respeito, com gentileza. Amém? Precisamos tratar aquele que não tem a mesma fé que nós, com respeito, com humanidade. Ele não frequenta a igreja que você frequenta, mas é um ser humano. E a salvação veio para todos. O desejo de Deus é que ninguém pereça. E nós, às vezes, pela nossa humanidade, conseguimos atrair essas pessoas para Deus. Não é o que a palavra diz? Em vez de dar a palavra, dá comida primeiro, porque ele está com fome. Depois que ele comeu, depois que você deu uma roupa, fala de Deus para ele. Não é a nossa estratégia aí de evangelismo? Vai levar uma roupa, vai levar uma comida? Primeiro, trata a pessoa com humanidade. E depois, você fala de Deus para aquela pessoa. O Senhor Jesus aqui tirou ele da multidão, mas o Senhor Jesus fez mais. Ele tocou nos ouvidos dele, aplicou a sua própria saliva na língua dele. Presta atenção, queridos, até aqui foram ações que qualquer um de nós também poderíamos fazer. Será que eu não posso tocar no ouvido de alguém? Posso tocar até na língua dela. É meio esquisito, mas posso. Não é impossível fazer isso. Mas o Senhor Jesus fez mais. Primeiro, olha só, as ações, querido. Tratou o homem com humanidade, trouxe o homem, tocou nos ouvidos, que era o problema dele, tocou na língua, aonde era o problema dele. Depois disso, Jesus liberou uma palavra: abra-se. E aí, o milagre aconteceu. Então, trazendo isso para a nossa vida. Quem aqui quer ver o sobrenatural de Deus na sua casa, na sua família, na sua igreja? Preste atenção, isso é para escrever, meu irmão. O sobrenatural de Deus, primeiro, ele se manifesta por ações humanas, atitudes humanas, tratamento humano, tratar uma pessoa com respeito, tratar uma pessoa com bondade, com gentileza, com consideração, dar um copo d'água para ela, como diz na palavra. Primeiro, Deus se move, o sobrenatural, ele começa com ações humanas. Segundo, ele se move por palavras. Então, esse é um texto que traz um desafio para nós, queridos. A importância que tem as nossas ações, a importância que tem você tratar uma pessoa com respeito, com educação, com humanidade, mesmo que ela não tenha a fé que você tem. Amém? Primeiro, ações humanas, a importância que tem. E depois, a importância que tem as nossas palavras. Nossas ações e nossas palavras podem nos conduzir para o mais de Deus e podem nos conduzir para o menos. Não é? Nossas palavras, queridos, podem curar pessoas. Mas nossas palavras também podem adoecer pessoas. Nossas palavras podem libertar pessoas. Agora, nossas palavras também podem oprimir. Já teve essa experiência de uma pessoa que liberou uma palavra sobre você, que te botou para baixo, que te derrubou, que te oprimiu? Então nós vemos aqui a importância que tem hoje, nós que caminhamos com Jesus, a importância que tem as nossas ações humanas e a importância que tem as nossas palavras. Nós temos vários exemplos na palavra de Deus, de homens que, através de ações e palavras, provocaram o sobrenatural de Deus.
Ezequiel, por exemplo, Deus levou ele para o meio de um vale de ossos secos, e o que Deus falou para ele? Fale aos ossos. Fale aos ossos. Falar, todo mundo fala. E ele teve coragem de falar, e juntou osso com osso. Depois Deus falou mais, fale ao Espírito, para que venha a vida sobre esses ossos. Então, homens de Deus que usaram palavras, não é? Elias, a mesma coisa. Elias orou e o fogo desceu. Pedro e João, logo no início do livro de Atos, início da igreja, estava lá o mendigo na porta da igreja. Eles disseram, ouro e prata não temos, mas aquilo que temos em nome de Jesus, nós te damos. Levanta-te e anda. Uma palavra, queridos. E esse texto aqui me pegou muito, querido. Eu tenho fiscalizado muito as minhas palavras. As minhas palavras. Por exemplo, quando a gente fica doente, fica com uma gripe, pega uma virose, o que a gente faz, hein, gente? Tomar remédio, mas além de remédio, o que você faz além de tossir, espirrar? Tu reclama muito. Ai, está doendo. Ai, estou sem de ânimo. Ai, estou não sei o quê. Olha, as nossas palavras têm poder. Eu não estou bem, mas eu vou para a igreja pregar a palavra de Deus. Se a voz acabar, acabou. Tem outro que vai pregar no meu lugar. Mas eu não vou ficar em casa, eu vou para a igreja. Queridos, palavras têm poder. E nós vemos aqui Jesus nos ensinando, não é? Quando a cura do centurião, o servo do centurião, ele foi pedir ajuda. Aí o centurião disse, não, o senhor não precisa ir na minha casa, não. Manda uma palavra e o meu servo será curado. Queridos, isso aqui que está no Evangelho, hoje tem comprovação científica. Oração hoje tem comprovação científica. Existem vários trabalhos do poder da oração. A diferença que a oração faz numa vida que está, numa pessoa que está adoecida, e a diferença que faz a falta de oração numa outra pessoa que também está adoecida. Isso hoje tem comprovação científica. Hoje isso tem comprovação científica que se você enviar uma palavra para alguém, quem é que não está aqui? Uma pessoa da tua família que não está aqui. Levanta a tua mão e abençoa a vida dessa pessoa. Eu abençoo aonde ela estiver, aonde ele estiver, que a tua bênção esteja sobre ela. Dá saúde, Pai, abençoa, livra de toda espécie de mal, que a tua bênção esteja sobre essa pessoa. Eu abençoo ela no nome de Jesus. Existem livros que hoje já estão publicando isso, querido. O poder que tem você mandar uma bênção. O poder que tem a bênção que um pai e uma mãe dão para o filho. Hoje, a ciência está comprovando aquilo que a Bíblia diz. E aqui aconteceu o que Jesus falou. Abriram-se os ouvidos, soltou o empecilho da língua, e ele falava desembaraçadamente. Queridos, hoje, no meio dos nossos desafios, quais têm sido as nossas ações? Que tipo de palavras nós temos liberado? Eu volto a dizer para você, as tuas palavras têm poder para curar, mas as tuas palavras também têm poder para adoecer muita gente. As palavras têm esse poder, querido. As tuas palavras podem aproximar muita gente da igreja, de Deus, de Jesus, mas as nossas palavras também, querido, podem afastar muita gente
da casa de Deus, da presença de Deus. Então nós hoje que somos os discípulos do Senhor Jesus, pregadores da palavra de Deus, instrumentos de Deus, sal da terra, nós temos que nos preocupar com as nossas ações e com as nossas palavras. Trazendo essa palavra para nós, já vou encerrar. Será que eu hoje estou sendo desafiado a fazer alguma coisa nova que eu já fiz antes? Estou tirando só aqui do Evangelho, tá? Será que hoje Deus está me desafiando a fazer algo novo que eu já fiz antes e pode não ter dado certo antes? Ou pode ter dado certo? Será que eu, como Jesus, tenho um objetivo? Sei para onde eu estou indo? Ontem o panfleto que o pessoal distribuiu aí na rua, o que dizia, Rafael? Me mostra ele aí. Olha o panfleto que foi distribuído ontem. Para que você está nesse mundo? Pergunta para você, para que eu estou nesse mundo? É só para comer? Dormir? Será que Deus tem um propósito com a minha vida também? Amém? Será que para chegar onde Deus quer me levar, o que Deus quer fazer na minha vida, será que eu tenho que atravessar algum território que vai ser difícil? Alguns problemas que vão ser difíceis? Resistência, oposição? Será que eu também vou passar por isso? O desafio de Jesus, querido, foi um surdo gago. Desafio para o Senhor Jesus é pouco, né? O que será que a vida está nos apresentando hoje? Porque é o que eu dizia, né? Você não precisa procurar pelo propósito de Deus para a tua vida. O propósito de Deus, Ele te procura. Ele insiste com você. Ele não desiste com você. Então, qual será, não é, o desafio que eu estou enfrentando hoje? Quais têm sido as minhas ações diante desses desafios? Quais têm sido as palavras? Que palavras que eu tenho liberado? Quem aqui tem um problema hoje, querido? Um problema. O que é que você tem falado a respeito desse problema? Que palavras você tem liberado? Às vezes, querido, Deus não faz milagre, porque o grande impedimento somos nós. Primeiro, porque nos acomodamos, ficamos resignados, não fazemos nada, só reclamamos, não procuramos a Jesus, não oramos a Ele. Segundo, querido, não agimos. E aqui o Senhor Jesus mostra, por exemplo, quem aqui tem problema com uma pessoa na sua casa, na sua família? Tem uma pessoa lá que é difícil. O Senhor Jesus está falando aqui, trate essa pessoa com humanidade. Não seja grosso, não seja rude, não seja agressivo. Trate essa pessoa com humanidade. Ah, mas ela não me respeita. Trate ela com humanidade. É assim que você vai cavando um milagre na vida daquela pessoa. Amém? E tem atitudes, libere palavras que curam. Presta atenção, querido, nas palavras que você fala. Porque às vezes nós só estamos liberando, em vez de abre-se, as palavras que a gente libera é fecha-se. Porque acusamos,
condenamos, apontamos, desprezamos, excluímos, como é que o milagre vai acontecer, querido? O Senhor Jesus acolheu esse surdo gago e fez um milagre na vida dele. E Ele hoje quer fazer um milagre na vida de cada um aqui. Amém? Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor? Você pode ficar de pé? Essa palavra, queridos, é um desafio para nós. Primeiro, mudar as nossas ações. Segundo, mudar as nossas palavras. Amém? Abaixa a sua cabeça. Qual é o grande desafio que você enfrenta hoje? Vida de relacionamento, trabalho, saúde, dinheiro. Qual é a área da tua vida que tem um desafio? Meu irmão, em primeiro lugar, presta atenção às suas ações. Ações com humanidade, ações com respeito, ações com educação. O Senhor Jesus tratou o homem com educação, com respeito. E segundo, o Senhor Jesus liberou uma palavra. Comece a liberar palavras de cura, palavras de libertação sobre a tua vida, sobre os teus filhos, sobre a tua casa, sobre a tua renda, sobre a tua saúde. Libere palavras que tragam restauração, que tragam cura. Pai querido, nessa hora eu aproveito esse momento para orar por qualquer pessoa que esteja aqui, que tenha problema de audição. Talvez tenha alguém aqui com problema de audição. Meu irmão, coloque a sua própria mão sobre os ouvidos. Eu vou orar por você. Talvez você não tenha problema de audição, mas está com dor de ouvido. Está com algum problema, está com labirinto, que também tem a ver com o ouvido. Pai querido e Pai amado, Tu és um Deus poderoso. Cura o meu irmão, Pai. Seja qual for a causa, seja qual for a origem da sua enfermidade, que ele seja sarado, que ele seja curado. Livra de toda dor de ouvido, livra de toda perda de audição. Pelo contrário, Pai, que ele recupere a sua audição. Livra de labirinto, livra de otite, livra de toda espécie de enfermidade no ouvido. Que ele seja sarado. Eu libero uma palavra de cura sobre a vida dele. Eu abençoo a vida dele, Pai. Muito obrigado, Pai. Nós te louvamos, nós te agradecemos, nós te bendizemos, no nome de Jesus. Amém. Uma salva de palmas ao Senhor.